em E Brasília. qual o clima, Bruno? Eu sei que tudo em Brasília, né? Eu, claro, convivo, mas não tenho assim essa noção diária lá. São 513 deputados, então é claro que assim o que a gente tem aqui, 94 deputados, você junta 3, 4, 5 deputados, já consegue fazer um movimento considerável na Sim. casa. Lá é mais difícil isso? O tema ainda sofre muita resistência? Ou tem muita gente boa lá também, disposta, mas que acaba não ecoando? Bom, você sabe que a construção política é demorada e é difícil, e o tema é delicado, né? A gente tem trabalhado muito a questão do cânhamo lá e está sendo muito mais aceita do que a gente falar de cannabis. A gente tem dois PLs principais que a gente gosta de falar, que é o PL da Mara Gabrilli, né, que está no Senado, e o 399 também que está parado na Câmara dos Deputados. São dois PLs que tratam do tema como um todo. Mas a gente vem fazendo muita interlocução com a Frente Agro, né? Eles já têm um entendimento, inclusive tem uma posição do Lupion até pública na Folha de São Paulo. Ele se demonstrou bastante a favor do plantio do cânhamo no O Lupião, Brasil. só para atualizar, quem é um deputado que é o presidente É o da... presidente da Frente Parlamentar do Agro, que é uma frente muito forte, Muito né? forte no Congresso. Então a gente tenta muito esse diálogo com eles, e eu acho que a gente tem uma perspectiva boa dentro do Congresso a partir da temática do cânhamo como avanço. Bom, já falando sobre o cânhamo, então, no ano passado o Instituto lançou um relatório do cânhamo, a commodity do futuro, com o apoio da Embrapa. Eu tive aqui com a Daniela também, que é uma querida, Sim. conhece muito. Queria que você pudesse falar sobre os principais destaques desse estudo. Tá. Esse estudo tem a finalidade da gente trazer um planejamento, um planejamento estratégico para a regulamentação do cânhamo no Brasil, né? É um produto que a gente fez principalmente para os reguladores ali, olhando numa perspectiva de um cenário futuro, né? Então, o que a gente fez desse relatório? A gente fez a primeira parte, que exploramos o que é o cânhamo e os potenciais e as aplicabilidades do cânhamo. E a segunda parte, nós fizemos um mapeamento de riscos, né, de desafios e riscos da regulamentação do cânhamo, do mercado de cânhamo no Brasil. A partir desses riscos, a gente criou 4 cenários para o desenvolvimento do cânhamo no Brasil. E aí, nos riscos, o que a gente mapeou? Os dois principais, que é apoio governamental, que aí no fim aqui esse trabalho da Frente Parlamentar de destinar emendas é muito importante. Perfeito. E a demanda interna, que a gente hoje está bastante consolidada a demanda do cannabis medicinal, mas a gente entende que pode ampliar esses usos industriais para têxtil e alimentos, né? Então, a partir desses dois principais riscos que a gente mapeou, a gente criou esses cenários. Então, criamos um cenário que a gente olha como o melhor, que é um bom apoio governamental, um alto apoio governamental e uma alta demanda interna. E o mais desafiador, que é baixo apoio governamental e baixa demanda interna, por talvez preconceito com o tema e tal, mas que mesmo com esse cenário que a gente enxerga como o pior, ainda teria um cenário de produção de cânhamo no Brasil. E Bruno, se você tivesse que enquadrar a atual realidade nesses cenários hipotéticos apresentados pelo relatório, em que fase que você colocaria a nossa atual situação? Olha, a gente está agora na situação que a pior possível, que não tem uma regulamentação. A gente vem trabalhando isso muito em Brasília, né, Caio? Porque assim, a partir do IAC, da decisão do STJ, né, de autorização do plantio do cânhamo, a ministra define o plantio para fins medicinais. O que a gente briga muito agora em Brasília é para que isso seja ampliado para fins têxteis, alimentos, fibras, né? Então, o Brasil, como um grande produtor agrícola, não pode ficar de fora desse mercado bilionário que já vem crescendo em outros países. Então, o Brasil, a gente briga muito para que essa decisão e essa regulamentação amplie para vários usos do cânhamo. Só para a gente poder, eu sei que esse assunto vai longe, mas sua expectativa, porque o governo federal empurrou para setembro, eventualmente, a decisão final sobre isso. A sua expectativa é boa para essa regulamentação mais ampla?
Olha, é difícil de falar, Caio, porque assim, a gente tem uma interlocução, faz uma interlocução junto com o Poder Executivo, a gente até fez uma nota técnica para dar um amparo jurídico para que o governo possa fazer essa regulamentação ampla, não fique só restrita ao medicinal. Então, a gente tem uma sinalização por parte do governo ainda bastante nebulosa do que vai ser feito com relação a isso. Porque a gente entende ainda que é um tema bastante espinhoso, a gente vê que o governo tem, às vezes, uma dificuldade de tratar temas que tenham uma delicadeza, isso, e possa trazer algum prejuízo para a imagem do governo. Mas a gente, por isso que esse movimento educacional é muito importante para a gente mostrar o que é o cânhamo, o que é cannabis sativa e tal, para que a gente consiga ampliar essa regulamentação. Mas eu entendo, Caio, que se a gente tiver uma sinalização por parte dessa frente parlamentar do agro, ou até mesmo de um perfil mais conservador dentro do Congresso... É uma sinalização muito boa. Aí é uma sinalização boa que a gente pode avançar. Acho que só também reforçando o que você falou, e talvez o grande erro do Congresso seja tratar esse tema como um tema de costumes, né? E não de saúde, de ciência. E talvez aí mora a principal missão nossa de irradiar informação para que eles possam se basear. Bruno, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que faz essa divisão temática dentro do universo canábico, né? Perfeito. O medicinal, o industrial e, eventualmente, o uso adulto. Para quem tem dúvida sobre o que é o cânhamo industrial, de que forma que você definiria? Bom, é interessante a gente falar que cânhamo é cannabis, né? A planta é a mesma, é a cannabis sativa. O cânhamo é uma definição jurídica da planta que tem baixos teores de THC, ou quase nada de teor de THC. Então, aqui no Brasil, na decisão do STJ, o cânhamo que é a cannabis sativa com menos 0,3 de THC nela, né? Então, o cânhamo é isso, né? Ele tem outros canabinoides, mas o THC, que é a substância psicoativa, ele tem baixos níveis. Nesse caso, então, do ponto de vista medicinal, produto basicamente isolado, o CBD? Não, na verdade ele pode até pode conseguir trazer, porque ele acaba tendo um percentual baixo de THC, daria para você fazer o full spectrum, né? Mas eles são com baixos níveis, né? Então, o que traz um pouco mais de segurança aí, talvez, para os legisladores. E você acredita que essa separação de cannabis medicinal do cânhamo, nesse momento, por exemplo, acaba ajudando, porque se existe o preconceito, ele acaba advindo principalmente por conta dos efeitos psicotrópicos, onde o THC é o grande responsável. Sim. Você diria que esse argumento é um argumento que corrobora com as suas andanças no Congresso? Sim, não, com certeza. E é interessante a gente falar, porque assim, o cânhamo, né, para fins industriais, como a gente fala, do têxtil, da fibra, né, de alimento, a gente está pensando como uma commodity em larga escala, plantando em grandes áreas e tal. Para fins medicinais, a gente precisa ter esse controle mesmo, porque a gente está falando de IFA vegetal, né? De algo que vai ser consumido como medicamento, e isso precisa ter um controle, né, Caio? Sim. Ô, Bruno, o relatório feito, ele traz alguma análise, vamos dizer, no melhor dos cenários, sobre capacidade de geração de emprego, de arrecadação para os próprios estados, para os entes federativos? Dá para ter uma percepção sobre isso? Não, nesse relatório a gente explora muito esse cenário futuro a partir do que eu te falei dos riscos. Então, por exemplo, a gente falar da alta demanda interna e autoajuda do governo, né, autoapoio governamental, nós estamos pensando em aumento de empregos, estamos pensando em produtos de valor agregado. Então, por exemplo, o governo ajudou em pesquisas para transformar, fazer um bioplástico, por exemplo. Então, a gente sai só de uma produção de uma commodity, mas de uma produção tem a produção da commodity, mas também de um produto com alto valor agregado, né? E desses setores, assim, que você falou, que a gente tem a informação que são passíveis de terem produtos, né? O têxtil, construção civil, alimentação e, eventualmente, claro, a farmacêutica. Qual desses que você diria que está mais preparado para poder recepcionar os produtos à base de
cannabis, né, cânhamo. Hoje pensando assim na demanda interna que a gente tem do medicinal, com certeza é um medicinal, né? Então, tendo em vista todo esse movimento que já foi feito através do medicinal, eu acho que nos outros, para os outros usos, né, para alimento, têxtil, a gente vai ter ainda uma curva para a gente conseguir fomentar e montar toda essa cadeia produtiva, né? Então temos um desafio, por isso é tão importante o apoio governamental para a gente criar essa cadeia produtiva aqui no Brasil.